Tudo bem com os irmãos? Irmãos, nessa noite nós foi no domingo, na quarta-feira e hoje na sexta-feira, um culto de preparação para a Santa Ceia. E eu faço uma pergunta para vocês nessa noite. Que tipo de cristão você tem sido? Porque nós pensamos que o cristianismo é simplesmente ir à igreja. Muitas vezes nós achamos que nós lemos a Bíblia, nós somos cristãos. E eu pergunto, que tipo de cristão nós temos sido? Todos nós. Quantos aqui leram a meditação do pôr do sol de hoje? Semana que vem continua. Meditação interessante. Quando nós estávamos lendo em casa, o Lucas já começou a falar, é Paulo, pai? É Paulo? Porque retratou a lição de um homem ao qual perseguiu os cristãos. E há um ponto, quem não leu a meditação, há um ponto dele ser enviado para matar a sua própria irmã por ter se tornado uma cristã. E se você for ler a meditação, fala que ele segue a uma religião. Por isso que eu fiz a pergunta, que tipo de cristão você tem sido? Que tipo de religião você tem seguido? O amigo me perguntou no serviço, Márcio, de qual religião é a sua? Eu falei para ele, eu servo a Deus. Por que eu falar que sou um adventista, irmãos? Todos já conhecem, não trabalha sábado e não come carne de porco. É fácil. Se você perguntar para as pessoas, eu sou de tal religião, tem tantas placas, eu estava lendo um documentário, que no Brasil, o índice de religiosidade, o que aquele acabou de falar, uma palavra difícil, está cada vez crescendo mais no Brasil. Sabe por quê? O livre-arbítrio. Você pode pôr a sua Bíblia debaixo do braço e falar, eu sirvo tal religião, e você vai à vontade. Mas qual é o seu Deus? O Léo esses dias passou um vídeo interessante aqui no JA. Não sei quantos acompanharam, hein? Várias religiões, várias crenças, várias etnias. E eu pergunto a você, que tipo de cristão você tem sido? O ato de comer o pão e beber o suco, quantas igrejas têm feito esse tipo de ato? Qual é o significado? Irmãos, se nós formos começar a fazer perguntas aqui, nós teremos várias, até nós entendermos o que nós estamos fazendo aqui. Tudo na vida tem um começo. Abra sua Bíblia no livro de Atos 9. Você não entrou aqui, não se tornou um adventista do sétimo dia por acaso. Tudo teve um trabalho. Alguns um trabalho mais demorado ainda. Outros aceitaram assim rápido a mensagem, mas outros tiveram uma demora. Mas tudo tem o seu propósito. Amém? Vamos orar. Pai querido, bondoso Deus, graças te damos, ó Pai, porque mais uma noite o Senhor nos concede a oportunidade de estudar a Tua Palavra. Muitas vezes, ó Pai, nós falhamos contra o Senhor, nós pecamos, nós erramos. Com os nossos lábios nós bendizemos ao Teu nome e com os próprios lábios nós te amaldiçoamos, ó Pai. Muitas vezes nós falamos que somos cristãos, mas muitas das vezes os nossos atos provam o contrário. Por isso, ó Deus, nessa noite, assim como o Senhor fez na vida desse homem, ao qual nós iremos ler essa história, pedimos grandemente que o Senhor possa fazer na nossa vida também. E ao nós entoarmos louvores ao Teu nome, nós possamos entoar louvores com um coração puro, um coração sincero. Ao nós participar das programações da Tua igreja, Deus, nós possamos louvar e bendizer o Teu santo nome, porque nós somos filhos e acreditamos no Teu sacrifício que o Senhor fez por nós. Que nós não venhamos Te louvar em vão, e sim honrar e glorificar e exaltar o Teu santo nome. Livra-nos de todo o mal, em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Aqui diz, 9 do 1 em diante, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que caso achasse algum que era do caminho, assim homem como mulheres, o levassem preso para Jerusalém. Vamos dar uma parada aqui, irmãos. Olha que interessante, Paulo estava indo fazer uma viagem. Quantos de nós não viajamos? Que é muito bom. Só que ultimamente, está meio complicado viajar. Mas Paulo estava indo viajar, só que Paulo tinha uma religião ali. Mas olha o que Paulo foi ao sumo sacerdote pedir: cartas de autorização para que ele pudesse prender os cristãos. E quando você para poder ler a história de Paulo, a gente fica pensando, nossa, mas é um absurdo um negócio desse. Como que eu, sendo um cristão, vou querer prender os outros? Não era o mesmo Deus? Por isso, quando as pessoas me perguntam qual é a sua religião, eu primeiro falo que sirvo a Deus. Depois de uma boa conversa, eu falo que sou adventista. Porque muitas vezes quando nós falamos adventista do sétimo dia, as pessoas já ficam assim, mas esse não pode nada. Principalmente quando é a respeito de trabalho. Não pode, então deixa para lá.
Por isso nós temos que apresentar a Deus. Mas Paulo aqui, irmãos, Paulo achava que representava a Deus, mas ele colocava a fio de espada os cristãos, os seguidores. Verso 3 diz: seguindo ele estrada fora, ao se aproximar de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo estava tão cego espiritual aqui, Paulo estava tão fora de si, que olha a pergunta de Paulo: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Irmão, se você for olhar a Bíblia mais para trás, um pouquinho mais para frente nós vamos ver a outra resposta de outro servo. Quando as pessoas tinham encontro com uma luz, com um clarão, porque eles não viam, eles ouviam a voz, o que as pessoas faziam? Prostravam-se em terra imediatamente e adoravam o nome do Senhor. Outros diziam: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo te ouve. E Paulo rapidamente: quem és tu, Senhor? Será que eu e você, irmãos, durante essa caminhada nossa cristã, muitas vezes nós não temos nos parado e perguntado quem és Deus em nossa vida? Quando tudo falha, quem és Deus em nossa vida? Quando as coisas não vão da forma como nós pensamos, quem és Deus em nossa vida? Nós ficamos pensando: quem és tu, Senhor? Porque tantos prosperam ao meu redor e eu fico aqui nesse lamaçal. Quem és tu? Meu cunhado, todos vocês conhecem, o Alex, acredito eu que quase todos, né? Alguns jovens, mais jovens agora não conhecem, mas a vida do Alex, até conversando esses dias, o Nelson me perguntou: e o Alex está trabalhando no que ele tanto quer? O Nelson até sabe, né, Nelson? Motorista de caminhão. O sonho do Alex é ser motorista de caminhão, viajar pelas estradas fora, fazendo entrega. Irmãos, e a paciência, muitas vezes no final vem a recompensa. De tanto ele insistir, persistir, só estudar. Curso de motorista ele tem vários. Ele só falta fazer um curso para dirigir aeronave, porque o resto dele já tem. E graças a Deus ele está trabalhando de motorista agora. Todos os dias ele me manda: estou indo viajar para tal lugar. À noite eu estou de volta. Todos os dias. Há pouco tempo ele me mandou. Cheguei em casa e começou a mandar os vídeos. Serra do Roncador, Barra do Garças e um monte de lugar que ele passou hoje de manhã. Aí eu falei: nossa, mas você já viajou tudo isso hoje? Ele: já, pé embaixo sempre. Eu falo: cuidado. Mas é um sonho, irmãos. E anos. Quantos de nós tem esperado Deus chegar no nosso íntimo e falar com a gente? E muitas vezes Deus fala e a gente pergunta: quem és tu, Senhor? Assim como Paulo. Paulo indo para Damasco, servia ao Deus que ele servia, tem um encontro com Deus no meio do caminho e pergunta quem é Deus. Que interessante a história. Quem és tu, Senhor? A resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aí continua a história, verso 6. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Ei, irmãos, muitas vezes nós estamos num caminho assim que Deus está dizendo para mim e para você: venha que eu te mostrarei o que você tem que fazer. E a gente vai para o outro lado, quebra a cara, e muitas vezes nós queremos questionar a Deus. Verso 7 diz: os companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo-lhe os olhos nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Imagina a angústia de Paulo. O verso 10 diz: ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Olha a diferença, irmãos. Paulo respondeu o quê? Quem és tu, Senhor? Agora Deus olha para Ananias e fala: Ananias. Ele diz: eis-me aqui, Senhor. Quantas vezes o Senhor tem te chamado para fazer o trabalho dele, irmãos? A Esté cantou um hino aqui, que eu fiquei até pensando, quando eu entrei na igreja, eu ia puxar o hino, aí quem estava comigo puxava o hino lá do fundo do baú. Eu falava: eita, e agora? Mas hinos maravilhosos, irmãos. O chamado de um cristão. Hinos que fazia muito, mas muito tempo mesmo que não se ouvia na igreja. Eis-me aqui, Senhor. Vamos sair e fazer o trabalho, ser um cristão verdadeiro. Ananias disse: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, verso 11: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelido de Tarso, pois ele está orando. A quem Saulo estava orando, irmãos? Eu fiquei com essa dúvida na minha cabeça. A quem Saulo estava orando? Porque ele perseguia Jesus.
Ele teve um encontro com Jesus e com Deus ali. A quem ele estava orando? O que ele queria para a vida dele? Ele foi perseguir os cristãos, os discípulos, o povo do Senhor. A quem ele orava? Ele orava a Deus, né? Com que sentido Paulo será que orava? Com que sentido nós estamos orando, irmãos? Quando eu e você nos negamos a fazer o serviço do Senhor, o trabalho, a visita missionária, o estudo bíblico, a busca, a ajuda, a preparação, a quem nós oramos? A que sentido nós oramos? Senhor, abençoa o meu dia, tenha misericórdia de mim e me proteja de todo mal. Muitas vezes a gente se pega assim. Você já orou pedindo a Deus para colocar alguém no seu caminho para que vocês dois possam estudar a Bíblia? Para que você possa dar um estudo bíblico? Um amigo do serviço para que você possa converter ele? Com que sentido nós oramos? Imagino eu que a oração ali de Paulo era desesperadamente pedindo para voltar a enxergar, porque ele estava cego. Imagine um homem já velho, com a idade avançada, para de enxergar do nada. Ele ficou, imagino eu, que ele estava ali clamando para que os seus olhos fossem abertos. E o Senhor falou para Ananias que Paulo estava orando. E viu, verso 12, e viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. O próprio Deus falou para Paulo que ele estava orando e que ali ia aparecer um homem, impor as mãos e ele ia recuperar a vista. Imagino eu que Paulo estava desesperadamente orando por esse homem. Desesperadamente. Quando você promete algo para uma criança, a criança não vê o dia chegar. Não vê o dia. Meu filho está na escola, eu falo para ele que as notas dele, o mínimo que eu aceito é 9. Eu brinco com ele, né? Mas às vezes eu estou falando sério mesmo. Às vezes eu falo o mínimo é 9. Porque não trabalha, não tem nada para fazer o dia inteiro, é só brincar, então tem que estudar. O mínimo tem que ser 9, eu falo para ele. Aí um dia desse ele, pai, tirei 2 10 e um 9. Eu falei, olha, fez no mais do que esse teu trabalho. Ali ele olhou para mim com a cara assim. Não, eu falei, não, estou falando sério, não fez mais que o trabalho. Aí depois eu brinquei um pouquinho com ele. Mas irmãos, às vezes a gente ora por coisas tão bobas. Às vezes a gente quer coisas tão assim, sem utilidade, né? E a gente, até com as crianças, a gente tem que incentivar a querer o quê? A querer mais. Um cristão verdadeiro, o cristão tem que querer mais. O que nós almejamos hoje? Céu. Se um cristão não almejar céu, ele está almejando o quê? Nós almejamos o céu. Então, quando a criança quer algo, ela fica almejando, desesperada, querendo. Você tem que impor metas. Se acontecer isso, não é chantagem. Você terá isso. É o quê? É recompensas. Se você estuda, mais você aprende. Quanto mais estudo bíblico você dá, mais o que você faz? Mais você se fortalece. Quanto mais você lê livros, pode ser nem só a Bíblia, mas outros livros, mais você vai aprendendo. Então aqui, eu fico imaginando a oração de Paulo. Senhor, manda esse homem logo, manda esse homem logo. Quando alguém te promete alguma coisa, você fica o quê? Querendo que chegue. Senhor, manda esse tal de Ananias logo para recuperar minha vista. Só que eu achei interessante essas palavras, irmãos, do verso 13. Porque muitas vezes nós temos medo de dialogar com Deus. Deus bate um diálogo com nós, não conversa? Assim como ele conversou com Paulo. Olha a conversa de Ananias com Deus, irmãos. Essa conversa eu achei muito interessante. Verso 13 diz: Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Olha a conversa de Ananias com Deus. Mas Senhor, justo para cá? Justo eu tenho que ir até esse homem? Quantas vezes você já se perguntou assim, mas justo eu, por que me escolheram eu? Tem tanta gente para puxar um hino na igreja, mas justo eu que não sei nem cantar direito? Eu que não sei nem pregar, por que me escolheram? Ananias perguntou para Deus, mas por que, Senhor? Por que o Senhor trouxe esse homem para cá? A Bíblia só fala essa conversinha, mas agora imagine na sua mente. Pense aí nas histórias, imagine você a conversa de Ananias e Deus, porque eles eram íntimos. Quando Deus falava, Ananias respondia, eis-me aqui, estou pronto. Mas quando a missão era assim, igual essa, ele tinha um questionamento. Imagine Jonas. O que Jonas fez com Deus? Ele não perguntou nada para Deus, ele fugiu. Imagine Jonas aqui nessa história, se Jonas tivesse perguntado, mas Senhor, por que eu tenho que ir até Nínive? Um povo tão mau, um povo tão ruim, um povo que não vale nada, por que eu tenho que ir lá? Eu acredito em vocês, irmãos, Deus teria falado para Jonas, se você for lá e pregar, aquele povo todinho vai se converter. Mas Jonas não questionou Deus, não argumentou, Jonas fugiu. Agora Ananias aqui, não, Ananias perguntou.
Ele falou, mas Senhor, o homem está seguindo os cristãos. Ele ainda falou o homem trouxe autorização para prender as pessoas. Quantas pessoas têm, irmãos, questionado você? Por que você faz isso? Por que você não faz aquilo? Um rapaz me perguntou, Márcio, por que a tua igreja não batiza criança? E pensa uma conversa gostosa, irmãos. Porque ele falou que ele batizou os 2 filhos dele. Um tem 8 meses e a menininha dele tem 3 anos. Que falaram que tinha que batizar. E ele mora lá em Curitiba, né? Está trabalhando com nós aqui. Aí de mês em mês ele vai na casa dele. Aí a última vez que ele foi agora, ele falou que batizou os filhos dele. Aí ele chegou com essa questão. Por que tem que batizar? Aí eu falei para ele, qual os pecados do seu filhinho de 8 meses? Aí ele falou, o menino não sabe nem falar direito, quanto mais pecado. Aí eu falei, da sua menininha de 3 anos, quais são os pecados dela? Ele falou, a menininha brinca o dia inteiro, corre para lá e para cá. Mal conversa com a gente. Aí eu falei, então não tem por que ela ter sido batizada? Aí ele falou, mas esse é o meu pensamento também, por isso que eu não concordo, por isso que eu estou te perguntando. Às vezes, irmãos, as pessoas não sabem nem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Alguns muitas vezes questionam as coisas sem saber o que é certo e o que é errado. E eu falei para ele, para você ser batizado, você tem que entender o que é pecado e entender o que é perdão do seu pecado. E ele falou assim, a mais velha só se batiza quando ela tiver entendimento. Ele falou. E eu falei, mas essa é a realidade. É isso que tem que acontecer. Ananias aqui questionou a Deus. Mas Senhor, esse homem, o Senhor quer que eu vá até esse homem e faça esse homem ter visão? Imagino eu, deixa esse homem cego, assim ele não enxerga os cristãos para não perseguir eles. Olha a resposta de Deus, irmãos. Essa é a resposta que Deus quer dar para mim e para você nessa noite. Verso 15. Mas o Senhor lhe disse, vai. Quando Deus falar para você, vai, é para ir, irmãos. Converse com Deus, mas vá. Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Você, irmãos, é escolhido por Deus para levar o nome dele perante as pessoas. Por mais que você não saiba falar, não saiba agir aos seus olhos, você não saiba agir de maneira nenhuma, você é um instrumento nas mãos de Deus. Eu estive vendo uma programação dos aventureiros agora, no Dia do Aventureiro, e eu fiquei admirado lá no Mato Grosso com a diretora dos aventureiros. Porque aos olhos humanos, você olha assim, era uma mocinha que não queria nada com a vida. Ia na igreja de vez em quando era convidada pelos seus amigos lá, que tinham bastante amigo na igreja, mas falasse em igreja com ela assim, programações grandes, ela falava, não, eu vou dar uma passadinha, e ela sentava na igreja, no banco, dava meia horinha, apanhava o caminho e ia embora. E na programação dos aventureiros que eu vi lá, eu vi ela de diretora dos aventureiros. E fez uma programação linda, muito bonita programação. E conversando com a Thaís e com o Alex, diz que desde quando a gente veio, ela assumiu o clube e tem trabalhado maravilhosamente com as crianças. Aos olhos de Deus, irmãos, tudo é possível. Você olha assim, você fala, não, mas isso aí não quer nada com Deus. Mas Deus fala, este para mim é um instrumento escolhido. O que você vê, irmãos, o que você pensa, não significa nada para Deus. Deus tem capacidade de mudar infinitamente cada um de nós. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Olha, irmãos, você lê a história de Paulo, quanto que Paulo sofreu. E o próprio Deus aqui falou, esse para mim importa sofrer pelo meu nome. Você tem sofrido por Deus? Ou você tem sido só alvo de piadinha, brincadeirinha? Esse é o que não pode nada. Ou você tem realmente sofrido? Passado provas, aflições. Quando você fala o nome de Deus, as pessoas até aí tudo bem, mas quando você insiste, você é largado de lado, você é abandonado. Quantos amigos você tem hoje que você tinha no passado? Imagine quando Paulo voltou para a sua cidade. Quantos amigos ali ele tinha de quando ele saiu? Acredito que nenhum. A história da meditação do pôr do sol disse que quando o rapaz voltou para a sua terra natal, irmãos, quando eu li aquilo, eu já imaginei a história. Quando aquele rapaz que aceitou a Cristo voltou para a sua terra natal, Nazaré, Israel, quando ele perguntou para o seu tio, você conhece a Jesus? E imediatamente ele falou, apedreja ele. E ele foi lançado para fora e foi apedrejado. Imagine. Os próprios irmãos, tio, sobrinho, os familiares apedrejaram ele até que ele desmaiou. Imagine a história. A mesma coisa aqui na vida de Paulo.
Assim que Paulo volta para a sua cidade, o que aconteceu com Paulo? Paulo toma uma surra. Paulo foi preso. Paulo sai da prisão, é preso novamente. E assim por em diante, irmãos. Se você está pensando que muitas das nossas provas que nós passamos, essas provinhas, é assim, de morte, leia a história de Paulo. Leia a história dos mártires. Quando, irmãos, nós falamos assim, mas amanhã tem uma programação na igreja, a minha vida está tão assim que eu não posso nem participar. Pensa na vida dos mártires, irmãos. Quantas vezes eles pensaram em desistir? Ali sim era grande coisa. Eu fico imaginando nos dias de hoje, você sair de uma prisão, ser apedrejado, passa pouco tempo, você fala o nome de Deus de novo, é apedrejado novamente, e eles não desistiam. Às vezes, irmãos, eu fico imaginando, será que nós estamos presos ou será que nós estamos livres? Porque às vezes a nossa mente nos dá a impressão que nós estamos presos no nosso mundo, no nosso eu, e nós estamos tão enfardados, mas tão enfardados, que nós não estamos abrindo os olhos para enxergar que Jesus está próximo. Tudo está girando somente ao meu redor. Eu fico imaginando a vida de Paulo. Paulo não vivia mais para ele. Paulo fala para ele que o viver dele era Cristo. Paulo ia onde Cristo mandava. Paulo fazia o que Cristo mandava. E muitas vezes eu e você, o que nós estamos fazendo? No trabalho tem 2 rapazes. Um ficou 12 anos preso e outro ficou 10 anos preso. E eu gosto de cutucar eles. Eu pergunto para eles, valeu a pena ficar tanto tempo preso? Ele fala, não, é por isso que eu estou trabalhando hoje. Aí eu falo, e se você tivesse a oportunidade de fazer tudo de novo, você faria? Ele, não, de maneira nenhuma. Aí eu falo, tem certeza? Eu fico pegando no pé deles. Eu falo, mas tem certeza mesmo? Porque são novos, rapaz novo. Foi preso novo e saiu. Aí eu falo, tem certeza mesmo? Aí eles falam, não, de maneira nenhuma, jamais quero jogar tanto tempo da minha vida fora. Aí eu falo assim, aí eu perguntei para um deles hoje, o que você quer da sua vida daqui para frente? Aí ele fala assim, não, eu quero trabalhar, quero reconstruir minha família, ver meus filhos crescer, e assim por em diante. E nós como os cristãos, irmãos, quais são os nossos sonhos? Você vê o mundo lá fora, as pessoas lá fora almejam tantas coisas assim que o inimigo entrega para elas de bandeja. E eu fico imaginando, o inimigo entrega de bandeja, mas depois ele faz o quê? Ele quer a sua recompensa novamente. E esse Deus que nós servimos, nós sofremos por esse Deus porque nós queremos. Porque o próprio Deus disse que na vida tereis aflição, mas tem de bom ânimo porque eu venci. Você acha que Paulo sentia desânimo, desgosto por sofrer por Cristo? Eu acredito que não, porque ele tinha oportunidade de desistir. As pessoas lá fora muitas vezes desistem. Eu estava lendo essa semana, desiste por coisas tão simples, coisas tão besta. Paulo foi preso, açoitado, muitas vezes largado para a morte, e mesmo assim ele não desistiu desse Deus tão grandioso. Por isso eu falo uma coisa para vocês, irmãos. Deus tem um propósito para mim e para você ainda. Se você não descobriu qual é o seu propósito, se você não sabe o que Deus tem para você, insista em conversar com Deus. Insista. Eu lembro, olhando para o Zodinho ali, eu lembro da vez do Esdra, que nós conversando, o Esdra até falou que rasgou mesmo o coração para Deus, porque ele não estava conseguindo emprego na área dele. E conversou mesmo com Deus, mas falou tudo o que tinha que falar. E muitas vezes nós temos que ser assim, irmãos. Não é somente ajoelhar, fazer aquela oração mecânica, mas Senhor, me ajuda nisso. Não, é rasgar o coração para Deus. Paulo aqui, quando Paulo queria recuperar a sua visão, imagino eu, 3 dias, a Bíblia fala que Paulo ficou 3 dias sem enxergar, não bebia e nem comia, somente em jejum e oração, desesperadamente clamando esse tal de Ananias, para que ele voltasse a enxergar. O que você tem esperado nessa noite, irmãos? Nós temos poucas horas, para daqui a pouco nós estarmos participando dessa Santa Ceia. O que você tem clamado no seu coração? Será que você está com raiva de Deus? Será que você está com raiva do seu irmão? Será que você está com raiva do seu chefe? Dos companheiros de trabalho, de um amigo de escola? O que você tem clamado a Deus? Será que você está pedindo, fez uma promessa para Deus, esperando algo, pedindo a Deus um emprego, pedindo a Deus uma cura? O que você tem feito para Deus? Tem esperado de Deus? É horas de nós refletirmos, irmãos, porque amanhã, há algumas horas, nós estaremos aceitando o sacrifício que Cristo fez por nós. E esse sacrifício não pode ser em vão. Há poucos dias para frente, nós veremos
teremos vários tipos de comemorações aí. Uma delas é a festa junina, onde as pessoas têm um jeito de comemorar, outras têm outros, e assim por em diante vai. Cada ato tem o seu rito e as pessoas se entregam de coração àquilo. Você pode ver mesmo quando é uma festa mundana, as pessoas se entregam de coração. E o ritual da Santa Ceia é algo que nós temos que nos entregar de coração também. Aceitar esse sacrifício, esse simbolismo de coração. Nós temos que nos examinar inteiro. Não é eu chegar aqui amanhã e aceitar, tomar e ir para casa pensando, meditando na Santa Ceia que passou. Não, é eu meditar em todo o meu passado lá atrás. O que eu poderia ter mudado, o que eu poderia ter feito, o que eu posso fazer para melhorar. Aonde eu omiti, que muitas vezes nós omitimos algo, e quando eu falo em omitir, irmãos, eu gosto de tirar exemplos que muitas vezes nós utilizamos no nosso dia a dia. Nós tínhamos um serviço, e um serviço pesado, um serviço complicado para fazer, e o rapaz vendo o serviço, ele chegou para mim e falou: quem fez isso daqui? Aí eu perguntei para ele: o que tem de errado aí? Aí ele falou: não sei se está errado, eu só estou perguntando quem fez, para depois quando der problema, não falar que foi eu que fiz. Eu olhei bem para ele assim e falei: se der problema, pode ter certeza que eu vou te culpar. Eu falei para ele. Ele olhou: mas como assim me culpar sendo que não fui eu? Porque você está vendo o erro e está omitindo de arrumar. Ele regalou o olhão bem assim, e ficou pensando. Aí os outros rapazes olhou para mim assim e falou: Márcio, mas não tem nada de errado lá. Aí eu peguei e falei: mas eu estou falando, se der algum problema amanhã, na hora da concretagem, a culpa vai cair toda em cima dele. Aí ele pegou a sua maquininha de solda, bonitinho, foi lá e refez todas as soldas. Agora está 100%. Eu falei: agora sim, agora você não tem culpa. Porque ele viu o erro e estava omitindo. Quantas vezes nós temos vendo os nossos irmãos cristãos se afundando, e nós estamos só ali, ó. Fulano vai longe. Fulano está largando a igreja mesmo. E nós estamos vendo e omitindo o socorro. A culpa vai cair sobre nós. Sabiam disso? É pôr do sol. Olha, o irmão está lá na padaria comprando pãozinho. Deixa ele amanhã na igreja. Vou falar para os anciãos. Vou falar para o pastor. Por que você não falou, irmãos? E puxasse ele para fora e batesse aquele papo. O irmão está lá afundando na bebida. Muitos nas drogas. Fulano está ruim. Vamos ter que remover ele da igreja. Mas por que você não foi lá aconselhar? Muitas vezes nós estamos omitindo o socorro e queremos o socorro de Deus. Paulo, irmãos, estava achando que ele estava corrigindo os cristãos quando ele pegava e jogava na prisão. Ele achava isso. Por isso que Deus teve que abrir os olhos dele. E eu peço todos os dias, irmãos, para que Deus possa abrir os meus olhos. Para que eu possa enxergar como um cristão deve enxergar. Não para ser melhor do que ninguém, mas que eu possa continuar firme na caminhada cristã. Porque obstáculos nós vamos ter. E o que eu oro todos os dias, irmãos, é para que a igreja de Deus possa abrir os olhos também. Para que nós possamos ver os obstáculos, os espinhos. Porque quando chegarmos lá em cima, lá no alvo ao qual nós almejamos no céu, nós olhamos para baixo e nós vamos ver os espinhos, os degraus ao qual nós subimos, os poços ao qual nós caímos. Mas teremos a certeza de que vencemos porque Cristo nos guiou. Então eu oro, irmãos, nessa noite, para que Cristo possa abrir o meu e os olhos de cada um de vocês. Para que nós possamos enxergar todos os obstáculos, para que nós possamos ficar firmes nessa caminhada até a volta do nosso Senhor Jesus. E ao nós participarmos dessa Santa Ceia, nós possamos estar com a mente limpa, o coração puro, com aquele pensamento de que estamos caminhando rumo a Canaã celestial, não retrocedendo. Porque muitas vezes os nossos rituais, as nossas atitudes estão nos voltando para trás. Mas que Deus possa nos abençoar. Que assim como Ele tampou os olhos de Paulo para que ele pudesse ver, que Ele possa tampar primeiro para que nós possamos ver o que Ele tem preparado para mim e para cada um de vocês nessa noite. Que Deus nos abençoe. Oremos. Pai bondoso, grandioso Deus, assim, ó Pai, como acabamos de ouvir no hino, que o Senhor nos perdoou, que o Senhor tem nos resgatado dia após dia, ó Pai. Que o Senhor tem abrido os nossos olhos para que nós possamos ver além do que nós temos enxergado, ó Pai. Senhor Deus, clamamos grandiosamente. Abra nossa mente, abra o nosso coração, para que nós possamos entender o verdadeiro propósito de ser um cristão, ó Pai. Não é só vir à igreja, sentar nos bancos, e sim, ó Deus, sair e proclamar o Teu Evangelho a todo reino, a todo povo, ó Pai. Assim como o Senhor fez na vida de Paulo,
Assim como o Senhor resgatou Paulo, ó Deus, que pensava que estava te servindo, pedimos grandiosamente, se algum de nós, ó Deus, está da mesma forma, que o Senhor possa nos resgatar, ó Deus. Que o Senhor possa nos ajudar a seguir o caminho verdadeiro que leva a Canaã celestial, ó Pai. Guia os nossos passos, guia os nossos caminhos. Ajuda-nos, ó Deus, a ensinar também, ó Deus, os nossos familiares e amigos, ó Pai. Tanto no trabalho como na escola, que nós possamos dar exemplo de como ser um verdadeiro cristão, que nós não venhamos pegar placa, e sim pregar um Deus verdadeiro ao qual nós servimos. Nos despeça em paz para os nossos lares, e nos traga daqui a pouco, ó Deus, para participar desse ritual, ó Pai, da Santa Ceia, o qual simboliza muito para a igreja nos dias de hoje, ó Deus, o qual é o seu corpo e o seu sangue, que se entregou naquela cruz do Calvário, para a remissão dos nossos pecados e para a nossa salvação. Guia os nossos passos e nos dê uma boa noite em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.